Sidos como por encanto, e tanto bem me faziam as inalações prolongadas de oxigênio que tive a impressão de aurir alimento invisível, do ar leve e puro. Perante o mar, diferenciava-se para mim a posição orgânica. Aquelas bafagens de ar fresco, que eu recebi encantado, regeneravam minhas forças. Pareciam portadoras de alimento invisível. Inalando-as, permanecia singularmente sustentado, como se houvera sorvido caldo substancioso. Notei que o irmão Andrade comentava as virtudes do mar no reerguimento das energias do perispírito. Guardava a ideia de haver rejuvenescido. Toquei meu veículo novo. Eu era o mesmo, dos pés à cabeça. Coração e pulmões funcionavam regulares. Dentro em pouco, no entanto, o coração se refez, equilibrou-se a respiração, e Bezerra surgiu, sorridente, a indagar se o desligamento ocorrera normal. Explicou-me o respeitável benfeitor que, até ali, meu corpo espiritual fora como que um balão cativo, mas doravante disporia de real liberdade interior. Esclareceu Bezerra que a rápida solução do problema liberatório dependia, em grande parte, da vida mental e dos ideais a que se liga o homem na experiência terrestre. O perispírito tem órgãos semelhantes aos do corpo material. Ali mesmo, estirado no repouso do leito, sentia a falta do serviço. Sondava o reajustamento de minhas forças, reconhecendo que o cérebro não demonstrava o cansaço dos derradeiros dias do corpo de carne, e as fadigas do coração jaziam extintas. Dentro de meu ser lavrava bendita renovação. O perispírito apresenta-se vestido com roupas. Extenuado, vacilante, notei que não envergava as mesmas peças que usava habitualmente no leito. Envolvia-me vasto roupão claro, de convalescente. À distância do leito, aquele roupão alvo não deixava de ser escandaloso. Trouxeram-me um costume cinza, muito semelhantes aos que eu aí preferia no verão. O irmão Andrade ajudou-me a vesti-lo. O perispírito de cada espírito é constituído de matéria em grau diferente de condensação. Tão grande leveza caracterizava agora o meu organismo. A lentidão de meus passos obedecia à inexperiência e não a qualquer impedimento por parte do corpo, que reconhecia leve e ágil. Meu caro Jacob, falou Bezerra, bem-humorado traço, em novo plano de matéria, que vibra em graduação diferente. O perispírito do espírito elevado apresenta rejuvenescimento, após a libertação do corpo material. Achava-me fortalecido e remoçado, sem a carga de mazelas fisiológicas. Conseguia locomover-me sem auxílio, embora imperfeitamente. Inalava o ar com alegria, e Marta notou que meu júbilo seria maior e minha sensação de leveza mais fascinante, quando eu pudesse respirar o oxigênio de cima. Francamente, a morte do corpo fora milagroso banho de rejuvenescimento. Sentia-me alegre, robusto e feliz. O perispírito precisa ser alimentado. Em poucos minutos, verifiquei, admirado, a necessidade de alimento. Não experimentava a aflição dos estômagos famintos da esfera carnal. Sentia, no entanto, determinado enfraquecimento que sabia, de antemão, sanável pela ingestão de algum recurso líquido. Minha filha compreendeu o que se passava, porque, daí a instantes, trazia-me pequeno recipiente com certo suco de plantas de minha nova moradia. Sorviu com alguma dificuldade, nele encontrando delicioso sabor. A anemia cedeu como por encanto. O perispírito precisa de descanso e de repouso. Sem saber como, entreguei-me ao repouso, encantado e feliz. Contei-lhe que, ao descansar, não tivera a impressão de dormir, qual o fazia no corpo de carne. Permanecera sob curiosa posição psíquica, em que jornadeara longe, contemplando pessoas e paisagens diversas. Supunha, assim, não ter dormido propriamente dito. Escutou-me atenciosamente,
explicando-me, em seguida, que o repouso para os desencarnados varia ao infinito. O descanso, pois, além da morte, para as criaturas de condição mais elevada, deixa, assim, de ser imersão mental nas zonas obscuras do mundo para ser voo de acesso aos domínios superiores da vida. O perispírito sutil e leve e a força mental do espírito permitem a volitação. A capacidade de volitar está intimamente associada à força mental, porque, depois de sentir a oração do supervisor, começamos a flutuar, acima do solo. Achando-me amparado pelos companheiros que me ofereciam braços acolhedores, entregamo-nos à volitação plena. Perdurava em mim a impressão de viagem na linha horizontal, mas me lembro de haver contemplado, curiosamente, a grande ponte que o facho luminoso destacava, espaço a espaço, calculando que íamos, agora, não só rapidamente, mas em maior altura. Pousando no chão, senti estranha diferença. O contato com a terra semelhava-se ao de um magneto, o que me obrigou a concluir que a volitação só é possível com facilidade, na crosta da terra, aos espíritos mais evolvidos e adestrados na movimentação de certas forças fluídicas. O perispírito permite a audição e a visão à distância para o espírito. Bastou que me entregasse a quietação para que certo fenômeno auditivo e visual me perturbasse as fibras mais íntimas. Vi perfeitamente, qual se estivessem diante de mim, as filhas queridas, então na terra, e alguns poucos amigos, que deixara no mundo, dirigindo-me palavras de saudade e carinho. O irmão Andrade abeirou-se de mim e cientificou-me de que aquele era o fenômeno da sintonia espiritual, comum a todos os recém-desencarnados que deixam laços do coração, na retaguarda. Asseverou que, aos poucos, saberia controlar o fenômeno das solicitações terrestres, canalizando-lhes as possibilidades para o trabalho de elevação. O perispírito denso impede alguns espíritos de terem acesso fácil à lembrança de vidas passadas. Irmão Andrade ouviu-me sereno e informou que a reencarnação e a desencarnação constituem vigorosos e renovadores choques para o ser e que, se em alguns casos era possível reajustamento imediato da memória, quando a criatura já atingiu significativo grau de elevação, na maior parte das vezes a reabsorção das reminiscências se verifica muito vagarosa e gradualmente, evitando-se perturbações destrutivas. Explicou que alguns companheiros usam excitações e processos magnéticos para adquirirem a lembrança avançada no tempo. No entanto, de acordo com a própria experiência, aconselhava a submissão aos recursos da natureza, de modo a retomarmos o pretérito com vagar, sem alterações e consequências deploráveis, até que, um dia, plenamente iluminados, possamos conquistar a memória integral nos círculos divinos. O perispírito permite que os espíritos obsessores ou viciados atuem sobre as pessoas que se tornam suas vítimas. Observei que muitas criaturas permaneciam acompanhadas por espíritos benignos ou por sinais luminosos, que me deixavam perceber o grau de elevação que já haviam atingido, mas o número de entidades gozadoras das baixas sensações da vida física, a seguirem suas vítimas, de perto, era francamente incalculável. Irmão Andrade indicou-me alguns transeuntes torturados pela dipsomania. Estavam seguidos por verdadeiros vampiros de forma repugnante, alguns completamente embriagados de vapores, outros demonstrando aflitiva sede, pálidos e cadavéricos. O quadro mais inquietante, porém, era constituído por um morfinômano e pelas entidades em desequilíbrio que se lhe jungiam. Esclareceu meu amigo Andrade que os hipnóticos, mormente os mais violentos, afetam os delicados tecidos do perispírito, proporcionando doces venenos aos amantes da ociosidade. Os fios negros são fluidos de ligação entre lampreias invisíveis e os plexos da vítima encanada.
O perispírito do espírito pouco elevado apresenta-se com a mesma opacidade do corpo material. Meu corpo espiritual jazia tão obscuro quanto o veículo denso de carne. Eu não providenciara a luz para mim mesmo. Agora, que participava de uma sociedade espiritual, reconhecia a opacidade de minha alma. Mantinha-se o meu perispírito no mesmo aspecto em que se caracterizava na experiência física. No átrio fulgurante, esperavam-me muitos amigos do espiritismo brasileiro. Estenderam-me os braços e, não obstante envergonhado por não possuir um halo brilhante, enquanto eles todos se mostravam envolvidos em auréolas luminescentes, penetrei o interior. O perispírito do espírito mais elevado é invisível para o espírito inferior. Eles não nos veem. Respiram na outra faixa vibratória. Realmente, procediam como se nos não vissem. Permaneciam junto de nós, sem perceber-nos, tanto quanto no outro tempo me movimentava, por minha vez, ao pé das entidades desencarnadas, sem notar-lhes a presença. Reparei, então, com mágoa, a diferença que existia entre mim e os abençoados companheiros que me haviam trazido. Ao passo que nenhum deles era visível aos irmãos ignorantes e perturbados, não obstante as irradiações brilhantes que lhes marcavam a individualidade, notavam minha presença, entre os ajudantes intermediários, pertencentes aos cursos preparatórios de espiritualidade superior. O perispírito do espírito elevado irradia luz. Reconheci-lhe a elevação pela invejável serenidade. Formosa alegria pairava-lhe no semblante calmo. Saudou-nos a todos, simpática e feliz. De todos nós, os recém-desencarnados que ali nos reuníamos, era a única de cujo peito irradiava luz. Identifiquei-lhe a humildade cristã. Designou a professora cujo corpo espiritual se caracterizava por formosas irradiações de luz. A filha, amorosa e convincente, me pediu aguardasse mais tempo. Reparei o halo de luz que envolvia os traços brilhantes que cercavam Andrade, fixando-me, em seguida, num demorado autoexame. O perispírito mantém a forma infantil. Marta incumbia-se de educar crianças, recentemente desencarnadas, em notável organização que visitei em seguida. Colaborava com diversos trabalhadores no auxílio aos pequeninos arrebatados de experiência carnal. Penetrei o instituto, em companhia de Marta e do amigo Andrade, quando centenas de meninos brincavam felizes, em bando, nos extensos jardins. Algumas centenas de crianças brincavam sob as venerandas árvores do parque amplamente tocado de luz. Muitas delas traziam a fronte coroada de auréolas sublimes e brilhantes. Diversos pequeninos traziam consigo formosos halos brilhantes. Marta explicou-me que a instituição asila irmãozinhos desencarnados, entre 7 e 12 anos de idade, e, porque eu indagasse pelas crianças tenras, esclareceu Andrade que, para essas, quando se não trata de entidades excepcionalmente evoluídas, inacessíveis ao choque biológico à reencarnação, há lugares adequados, onde o tempo e o repouso lhes favorecem o despertar, a fim de que lhes não sobrevenham abalos nocivos. Marta me apresentou lindos grupos, inclusive algumas dezenas de pequenos indígenas libertos do corpo, em fase primária de cultura e inteligência. Experimentei, porém, a maior surpresa quando me deu a conhecer a Assembleia dos Meninos Orientadores. São meninos e meninas de passado mais respeitável e por isso mesmo mais acessíveis aos ensinamentos edificantes da instituição. O perispírito do espírito elevado precisa ser materializado para ser visto e poder atuar em esferas inferiores da vida espiritual. Grandes servos do Altíssimo ali se materializam, procedentes de esferas sublimadas e distantes, distribuindo amor e sabedoria. Entre o êxtase e o assombro, notei que a estrela se transformava lentamente. Da nebulosa radiante alguém se destacou, nítido e reconhecível para mim.
Era o magnânimo Bittencourt Sampaio, cuja expressão resplandecente constituía o que imagino num ser angélico. Cercavam-no vastas auréolas rutilantes. Mais 4 entidades ligadas ao fraternal mensageiro se materializaram em figura harmoniosa e fulgurante. Abraçaram-me com carinho e cantaram com os meninos orientadores um hino suave consagrado a Jesus. Considerações. As amplas e detalhadas revelações feitas pelo Espírito Irmão Jacob, através da mediunidade de Chico Xavier, vieram confirmar e ampliar o conhecimento espírita a respeito das verdades espirituais, principalmente sobre o perispírito, estabelecidas desde Allan Kardec. Assim, constatamos o fortalecimento dos princípios da doutrina espírita. Além disso, conscientizamo-nos, novamente, da importância de seguirmos os caminhos da jornada terrena com a consciência iluminada pelas luzes espirituais, para que consigamos cumprir as provas e as missões com sucesso, pela prática do bem, criando um destino feliz. Terceira parte. As revelações do Espírito André Luiz a respeito do perispírito. Se os homens encarnados compreendessem a importância do estudo alusivo ao corpo perispiritual. André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, capítulo 5. 1. Quais as características principais do perispírito? As revelações feitas pelo Espírito André Luiz permitiram-nos relacionar as seguintes características do perispírito, que variam em função do grau de elevação de cada espírito. O perispírito recebe os reflexos das condutas morais adotadas durante a vida corporal. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Nosso Lar, capítulo 4. A zona dos seus intestinos apresenta lesões sérias com vestígios muito exatos do câncer. A região do fígado revela dilacerações. A dos rins demonstra característicos de esgotamento prematuro. Nosso Lar, capítulo 4. A causa dos seus males persistirá em si mesmo, até que se desfaça dos germes de perversão da saúde divina, que agregou ao seu corpo sutil pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais que os outros. Nosso Lar, capítulo 5. O perispírito, por ser constituído de matéria sutil, consegue elevar-se acima da crosta terrestre. As criaturas terrestres são elementos pesados que se movimentam no fundo, enquanto nós somos as gotas de óleo, que podem voltar à tona, sem maiores dificuldades, pela qualidade do material de que se constituem. Os Mensageiros, capítulo 37. O perispírito tem participação importante no processo de formação e de manutenção do corpo material, ao servir-lhe de molde sutil. Cada órgão, cada glândula, meu amigo, integra o quadro de serviço da máquina sublime, construída no molde sutil do corpo espiritual preexistente. Os Mensageiros, capítulo 49. O pobrezinho ainda não pode compreender que o corpo físico é apenas leve sombra do corpo perispiritual. Missionários da Luz, capítulo 3. A organização fisiológica, segundo conhecemos no campo de cogitações terrestres, não vai além do vaso de barro, dentro do molde preexistente do corpo espiritual. Atingido o molde em sua estrutura pelos golpes das vibrações inferiores, o vaso refletirá imediatamente. Missionários da Luz, capítulo 4. O corpo perispiritual dá a forma aos elementos celulares, o corpo perispirítico é a forma preexistente. Missionários da Luz, capítulo 13. O perispírito está em permanente interação com o corpo material. Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de força, com reflexos sobre as células materiais. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se a mente alimenta paixões que a desarmonizam com a realidade, pode, a qualquer momento,
intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontrem no mesmo estado de desequilíbrio. Às vezes, semelhantes absorções constituem simples fenômenos sem maior importância, todavia, em muitos casos, são suscetíveis de ocasionar perigosos desastres orgânicos. Isto acontece, mormente, quando os interessados não têm vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. Missionários da Luz, capítulo 19. O perispírito acompanha a evolução do espírito. Aqui aprendemos que o organismo perispirítico que nos condiciona em matéria mais leve e mais plástica, após o sepulcro, é fruto igualmente do processo evolutivo. No mundo maior, capítulo 3. Nosso organismo perispiritual é fruto sublime da evolução, quanto ocorre ao corpo físico na esfera da crosta. Libertação, capítulo 2. O delicado veículo do espírito, nos planos mais elevados, vem sendo construído, célula a célula, na esteira dos milênios incessantes. Entre a terra e o céu, capítulo 20. O perispírito retrata as condições do espírito. Embora tenhamos a felicidade de agir num corpo mais sutil e leve graças à natureza de nossos pensamentos e aspirações, já distantes das zonas grosseiras da vida que deixamos, não possuímos ainda o cérebro dos anjos. No mundo maior, capítulo 3. O perispírito define, pela sua densidade, as condições de manifestação do espírito, em acordo com o seu grau de evolução espiritual. O corpo perispiritual humano, vaso de nossas manifestações, é, por ora, a nossa mais alta conquista na Terra, no capítulo das formas. Para as almas esclarecidas, já iluminadas de redentora luz, representa ele uma ponte para o campo superior da vida eterna, o qual ainda não foi atingido por nós mesmos. Para os espíritos vulgares, é a restrição indispensável e justa. Para as consciências culpadas, é cadeia intraduzível, pois, além do mais, registra os erros cometidos, guardando-os com todas as particularidades vivas dos negros momentos da queda. O gênero de vida de cada um, no invólucro carnal, determina a densidade no organismo perispirítico após a perda do corpo denso. No mundo maior, capítulo 3. O perispírito influi na formação e na condição do sistema nervoso do corpo material. Estamos diante do órgão perispiritual do ser humano, adeso à duplicata física, da mesma forma que algumas partes do corpo carnal têm estreito contato com o indumento. Todo o campo nervoso da criatura constitui a representação das potências perispiríticas, vagarosamente conquistadas pelo ser, através de milênios e milênios. No mundo maior, capítulo 4. O perispírito é um corpo sutil, leve e plástico. Nosso corpo sutil se caracteriza, em nossa esfera menos densa, por extrema leveza e extraordinária plasticidade. No mundo maior, capítulo 4. O perispírito está sempre de acordo com o grau de evolução do espírito. O selvagem apresenta um cérebro perispiritual com vibrações muito diversas das do órgão do pensamento no homem civilizado. No mundo maior, capítulo 4. Participamos nós, os desencarnados, em número de muitos milhões de espíritos ainda pesados, por não havermos, até o momento, alijado todo o conteúdo de qualidades inferiores de nossa organização perispiritual. No mundo maior, capítulo 4. O perispírito recebe a ação da mente. A nossa mente é que age no organismo perispirítico, com poderes muito mais extensos, mercê da singular natureza e elasticidade da matéria que presentemente nos define a forma. No mundo maior, capítulo 4. O perispírito, para a mente, é uma cápsula mais delicada, mais suscetível de refletir-lhe a glória ou a viciação, em virtude dos tecidos rarefeitos de que se constitui. Libertação, capítulo 4. O perispírito pode sofrer transformações e modificações profundas em sua forma,
retratando as condições morais elevadas ou não do espírito, bem como seus méritos ou deméritos e as suas necessidades de evolução ou de expiação. O vaso perispirítico é também transformável e perecível, embora estruturado em tipo de matéria mais rarefeita. Viste companheiros que se desfizeram dele, rumo a esferas sublimes, cuja grandeza por enquanto não nos é dado sondar, e tu observaste irmãos que se submeteram a operações redutivas e desintegradoras dos elementos perispiríticos para renascerem na carne terrestre. Os ignorantes e os maus, os transviados e os criminosos também perdem, um dia, a forma perispiritual. Pela densidade da mente, saturada de impulsos inferiores, não conseguem elevar-se e gravitam em derredor das paixões absorventes que por muitos anos elegeram como centro de interesses fundamentais. Grande números, nessas circunstâncias, mormente os participantes de condenáveis delitos, e manta-se aos que se lhes associaram nos crimes. Registram-nos os apelos, mas respondem-nos, de modo vago, dentro da nova forma esferoide em que se segregam, incapazes que são, provisoriamente, de se exteriorizarem de maneira completa, sem os veículos mais densos que perderam, com agravo de responsabilidades, na inércia ou na prática do mal. Libertação, capítulo 6. O perispírito retrata as emoções do espírito. Temos diante de nós o veículo espiritual, por excelência vibrátil. O corpo da alma modifica-se, profundamente, segundo o tipo de emoção que lhe flui do âmago. Em nosso plano, semelhantes transformações são mais rápidas e exteriorizam aspectos íntimos do ser, com facilidade e segurança, porque as moléculas do perispírito giram em mais alto padrão vibratório, com movimentos mais intensivos que as moléculas do corpo carnal. A consciência, por fulcro anímico, se expressa desse modo na matéria sutil com poderes plásticos mais avançados. Entre a Terra e o Céu, capítulo 14. O perispírito tem um grau de condensação ou de sutileza que está de acordo com o grau de evolução do espírito. Quanto mais nos avizinhamos da esfera animal, maior é a condensação obscurecente de nossa organização, e quanto mais nos elevamos, ao preço de esforço próprio, no rumo das gloriosas construções do espírito, maior é a sutileza de nosso envoltório, que passa a combinar-se facilmente com a beleza, com a harmonia e com a luz reinante na criação divina. Entre a Terra e o Céu, capítulo 20. O perispírito possui centros de força semelhantes aos sistemas que regem o corpo material. Nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por 7 centros de força: coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e genésico, que se conjugam nas ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem, para nosso uso, um veículo de células elétricas, que podemos definir como sendo um campo eletromagnético, no qual o pensamento vibra em circuito fechado. A posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitat que lhe compete. Entre a Terra e o Céu, capítulo 20. Considerações. Com essas revelações detalhadas feitas por André Luiz, percebemos que o perispírito de cada espírito assume características próprias em função das ações praticadas no mundo, do gênero de vida, das condições morais, das vibrações íntimas, das ações e emissões mentais, da natureza das emoções, dos sentimentos e dos pensamentos, do grau de evolução espiritual, e das qualidades, nobres ou não. Assim, devemos administrar bem esses fatores para constituirmos um perispírito detentor de boas características, que nos permitam desfrutar das bem-aventuranças. 2. Qual é a forma do perispírito? Veremos mais adiante detalhes da forma humana do perispírito. Mas o espírito André Luiz revelou-nos que essa forma varia muito,
dependendo do grau de elevação moral e espiritual de cada ser. Nos espíritos superiores, o perispírito assume uma forma que ultrapassa as nossas noções atuais. Asclépios pertence a comunidades redimidas do plano dos imortais, nas regiões mais elevadas da zona espiritual da Terra. Vive muito acima de nossas noções de forma, em condições inapreciáveis à nossa atual conceituação da vida. Obreiros da Vida Eterna, capítulo 3. Já nos espíritos inferiores, o perispírito pode assumir até a aparência de monstro, retratando as distorções que promoveram no senso moral e no mundo íntimo. Os pobrezinhos enraizam-se tão intensamente nas ideias e propósitos do mal e criam tantas máscaras animalescas para si mesmos, em virtude da revolta e da desesperação a lhes consumirem a alma, que adquirem, de fato, a semelhança de horrendos monstros, entre a humanidade e a irracionalidade. Obreiros da Vida Eterna, capítulo 4. 3. Existe variação no grau de densidade do perispírito. Sim. A densidade do perispírito depende do grau de elevação moral e espiritual de cada espírito. E isso que separa, de maneira justa, os espíritos que estão em diferentes estágios evolutivos. As criaturas que se agarram, aqui, às impressões físicas, estão sempre criando densidade para os seus veículos de manifestação, da mesma forma que os espíritos dedicados à região superior estão sempre purificando e elevando esses mesmos veículos. Os Mensageiros, capítulo 20. Infelizmente para mim, estávamos separados. Não mereci a bênção da união sublime. Ismalha segue-me de perto, mas tem residência num plano superior, o qual devo esforçar-me por alcançar. Os Mensageiros, capítulo 17. 4. O perispírito tem órgãos semelhantes aos do corpo material. Sim, permitindo ao perispírito conservar a forma humana. A existência de órgãos no perispírito está reafirmada nas seguintes revelações do espírito André Luiz. Minhas cordas vocais estavam entorpecidas, com um nó de lágrimas represadas no coração. Nosso Lar, capítulo 7. Tentando examinar-lhe o estado fisiológico, identifiquei o calor orgânico, a pulsação regular e os movimentos respiratórios. Os Mensageiros, capítulo 22. Examinaste o cérebro do companheiro que ainda se prende ao veículo denso. Observa, agora, o mesmo órgão no amigo desencarnado que o influencia de modo direto. No mundo maior, capítulo 3. 5. O perispírito tem necessidade de respirar? Sim. O espírito André Luiz deixou isso claro. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo e, no entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Nosso Lar, capítulo 1. Glicínias de prodigiosa beleza enfeitavam a paisagem. Lírios de neve, matizados de ligeiro azul ao fundo do cálice, pareciam taças, de caricioso aroma. Respirei a longos haustos, sentindo que ondas de energia nova me penetravam o ser. Nosso Lar, capítulo 23. Me vi só, respirando o ar de outros tempos, a longos haustos. Nosso Lar, capítulo 49. Tornara-se densa a atmosfera, alterando-nos a respiração. Os Mensageiros, capítulo 33. Por sugestão do instrutor, abeiramo-nos do mar, em exercício respiratório de maior expressão. Os Mensageiros, capítulo 33. Tinha a impressão nítida de havermos mergulhado num oceano de vibrações muito diferentes, onde respirávamos com certa dificuldade. Os Mensageiros, capítulo 34. 6. O perispírito conserva a forma masculina? Sim. Isso está plenamente confirmado com as seguintes revelações feitas pelo espírito André Luiz. Ao nosso lado, vinham 2 senhores e 4 senhoras, em conversação animada. Aproximando-nos de 2 homens, ouvi um deles perguntando. Nosso Lar, capítulo 41.
Não somente os pares afetuosos demoravam nas estradas floridas. Grupos de senhoras e de cavalheiros entretinham-se em animada conversação, valiosa e construtiva. Nosso Lar, capítulo 45. Um cavalheiro, denotando nobre aprumo, adiantou-se, exclamando: Os mensageiros, capítulo 21. A comunidade, não pequena, era formada de criaturas evidentemente inferiores, homens e mulheres análogos, no aspecto, aos que povoam os círculos carnais. No mundo maior, capítulo 20. 7. O perispírito conserva a forma feminina. Sim. Isso está bastante evidente nas seguintes revelações feitas pelo espírito André Luiz. Venho participar que uma infeliz mulher está pedindo socorro, no grande portão que dá para os campos de cultura. Nosso Lar, capítulo 31. Mal acabara de falar e eis que a ministra veneranda penetrou o recinto em companhia de duas senhoras de porte distinto, que Narciso informou serem ministras da comunicação. Veneranda espalhou, com a simples presença, enorme alegria em todos os semblantes. Não mostrava a fisionomia de uma velha, o que contrastava com o nome, mas sim o semblante de nobre senhora na idade madura, cheia de simplicidade, sem afetação. Nosso Lar, capítulo 37. Logo de entrada, apresentou-me duas senhoras, uma já idosa e outra bordejando a madureza. Esclareceu que esta era sua esposa, e aquela, irmã. Luciana e Hilda, afáveis e delicadas, primaram em gentilezas. Nosso Lar, capítulo 38. Observei três senhoras que iam pela mesma direção à nossa esquerda. Nosso Lar, capítulo 41. O elemento feminino aparecia na paisagem, revelando extremo apuro de gosto individual, sem desperdício de adornos e sem trair a simplicidade divina. Nosso Lar, capítulo 45. Apenas algumas senhoras permaneciam junto de nós, como se estivessem fazendo honrosa companhia à nobre esmalha. Os demais homens e mulheres mantinham-se nos lugares de serviço que lhes competiam. Os mensageiros, capítulo 24. A senhora dava a impressão de madureza, aparentando, contudo, maravilhosa vivacidade, assim como as duas moças. Os mensageiros, capítulo 28. 8. O perispírito conserva a aparência de criança. Sim, conforme mostram as seguintes revelações feitas pelo espírito André Luiz. À noitinha, quando pode demorar-se, ouve música e assiste a números de arte, executados por jovens e crianças dos nossos educandários. Nosso Lar, capítulo 31. O grande coro do templo da governadoria, aliando-se aos meninos cantores das escolas do esclarecimento, iniciou a festividade com um maravilhoso hino. Nosso Lar, capítulo 42. 80 crianças, meninos e meninas, surgiam, ali, num quadro vivo, encantador. 50 tangiam instrumentos de corda e 30 conservavam-se, graciosamente, em posição de canto. Executavam, com maravilhosa perfeição, uma linda barcarola que eu nunca ouvira no mundo. Os mensageiros, capítulo 31. Não longe de mim, interessante menino, que aparentava 9 a 10 anos de idade, revestido de gracioso halo de luz, guiava uma senhora de passos incertos. Obreiros da vida eterna, capítulo 9. Não podemos prescindir dos períodos de recuperação para quem se afasta do veículo físico, na fase infantil, de vez que, depois do conflito biológico da reencarnação ou da desencarnação, para quantos se encontram nos primeiros degraus da conquista de poder mental, o tempo deve funcionar como elemento indispensável de restauração. Entre a terra e o céu, capítulo 10. As crianças desencarnadas reclamam um período de tempo mais ou menos longo para demonstrarem crescimento mental, como ocorre na existência comum. Entre a terra e o céu, capítulo 29. 9. O perispírito conserva a aparência de jovem.
Sim, conforme atestam os seguintes apontamentos feitos pelo espírito André Luiz. 2 jovens, envergando túnicas de nível linho, acorreram pressurosos ao chamado de meu benfeitor. Nosso Lar, capítulo 3. A pergunta vinha de um jovem de singular e doce expressão. Nosso Lar, capítulo 5. Não decorrera um minuto, e Paulina estava diante de nós, esbelta e linda. Trajava túnica muito leve e tecida em seda luminosa. Angelical beleza caracterizava-lhe os traços fisionômicos. Nosso Lar, capítulo 30. 10. O perispírito conserva a aparência de velho. Sim, de acordo com as seguintes revelações feitas pelo espírito André Luiz. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente. Inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos, e falou. Nosso Lar, capítulo 2. Em poucos minutos, achava-me diante do respeitável Genésio, um velhinho simpático cujo semblante revelava, entretanto, singular energia. Nosso Lar, capítulo 26. Nunca esquecerei o vulto nobre e imponente daquele ancião de cabelos de neve, que parecia estampar na fisionomia, ao mesmo tempo, a sabedoria do velho e energia do moço, a ternura do santo e a serenidade do administrador consciencioso e justo. Nosso Lar, capítulo 42. O ancião trazia um veículo semelhante ao nosso, segundo os princípios organogênicos que presidem a constituição do corpo espiritual, contudo, mostrava-se tão pesado e tão denso como se ainda envergasse a túnica de carne. Conforme a vida de nossa mente, assim vive nosso corpo espiritual. Nosso amigo entregou-se, demasiado, às criações interiores do tédio, ódio, desencanto, aflição, e condensou semelhantes forças em si mesmo, coagulando-as, desse modo, no veículo que lhe serve as manifestações. Daí, esse aspecto escuro e pastoso que apresenta. Nossas obras ficam conosco. Somos herdeiros de nós mesmos. Se pretendemos possuir psicossoma sutilizado, capaz de reter a luz dos nossos melhores ideais, é imprescindível descondensá-lo, pela sublimação incessante de nossa mente, que precisará, então, centralizar-se no esforço infatigável do bem. Entre a terra e o céu, capítulo 12. 11. O perispírito permite que exista casamento na vida espiritual? Sim, por inimaginável que pareça, pois o perispírito mantém a forma masculina ou feminina. Essa realidade foi constatada pelo espírito André Luiz, da seguinte forma. Nossa irmã Isaura, que se casou em Campos da Paz, há 3 anos, lá reside em companhia do esposo, que é funcionário dos serviços de investigação do Ministério do Esclarecimento. Não tinha, no mundo, a menor ideia de que pudéssemos cogitar de uniões matrimoniais, depois da morte do corpo. Quando assisti a festividades dessa natureza, em nosso lar, confesso que minha surpresa raiou pela estupefação. Os Mensageiros capítulo 30. 12. O perispírito precisa ser vestido com roupas. Sim, o espírito André Luiz também registrou em detalhes esse fato. Qual menino que procura detalhes, fixava-lhe as vestes, cópia perfeita de um dos seus velhos trajos caseiros. Notando-lhe o vestido escuro, as meias de lã, a mantilha azul, contemplei a cabeça pequenina, aureolada a fios de neve, as rugas do rosto, o olhar doce e calmo de todos os dias. Com as mãos trêmulas de contentamento, acariciava-lhe as suas, tão queridas, sem conseguir articular uma frase. Minha mãe, todavia, mais forte que eu, falou com serenidade. Nosso Lar, capítulo 15. Pela primeira vez, tive à frente dos olhos alguns cooperadores dos ministérios da elevação e união divina, que me pareceram vestidos em brilhantes claridades.
Nosso Lar, capítulo 42. Alto, magro, envergando uma túnica muito alva. Nosso Lar, capítulo 42. Um amigo espiritual, que reconheci de nobilíssima condição, pelas vestes resplandecentes, colocou a destra sobre a fronte da generosa viúva. Os Mensageiros, capítulo 35. Os transeuntes desencanados eram numerosos. A maioria, de natureza inferior, trajava roupa escura, mas, de espaço a espaço, éramos defrontados por grupos luminosos que passavam, céleres, em serviços cuja importância se adivinhava. Os Missionários da Luz, capítulo 7. E preciso considerar que os indivíduos de nossa comunidade, não obstante dispondo de um veículo prodigiosamente esculpido pelas forças mentais, não menoscabam as excelências do vestuário, por intermédio das quais selecionamos emoções e maneiras distintas. Nos domínios da mediunidade, capítulo 11. 13. O perispírito tem luminosidade própria. Sim, o perispírito apresenta-se com uma luminosidade que retrata o grau de elevação do espírito, conforme atestou o espírito André Luiz. Contrastando as sombras, raios de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos. Extraordinária comoção apossou-se de minha alma. Vicente e eu ajoelhamo-nos a um só tempo, banhados em lágrimas, enviando ao Eterno os nossos profundos agradecimentos, em votos de júbilo fervoroso. Estávamos embriagados de ventura. Era a primeira vez que me vestia de luz, luz que se irradiava de todas as células do meu corpo espiritual. Em seguida, retomamos a marcha, como se estivéssemos vestidos em sublime luminosidade. Os Mensageiros, capítulo 15. Luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo, em particular do tórax, cujo âmago parecia conter misteriosa lâmpada acesa. Cada qual parecia, ali, apresentar expressão luminosa, gradativa. Vicente e eu mostrávamos fraca luminosidade, a qual, porém, nos enchia de júbilo intenso, considerando que a maioria dos cooperadores em serviço apresentava o corpo obscuro, como acontece na esfera carnal. Os Mensageiros, capítulo 24. Ainda aí, reparava o problema da graduação espiritual. As luzes emitidas por Ismalha eram mais brilhantes, intensas e rápidas, alcançando muitos enfermos de uma só vez. Em seguida, vinham as fornecidas pelas senhoras do seu círculo pessoal. Depois, tínhamos as de Aniceto, de Alfredo e dos demais. Os servos de corpo obscuro emitiam vibrações fracas, mas visivelmente luminosas. Cada qual, naquele instante de contacto com o plano superior, revelava o valor próprio na cooperação que podia prestar. Os Mensageiros, capítulo 24. 14. O perispírito limita a visão do espírito. Sim, conforme os seguintes apontamentos feitos pelo espírito André Luiz. Laerte não percebeu minha presença espiritual, nem a assistência desvelada de outros amigos nossos. Tendo-lhe gasto muitos anos a fingir, viciar a visão espiritual, restringir o padrão vibratório, e o resultado foi achar-se tão só na companhia das relações que cultivara irrefletidamente, pela mente e pelo coração. Meu filho, elucidou a palavra materna traço. Eu visito frequentemente. Ele, porém, não me percebe. Seu potencial vibratório ainda muito baixo. Nosso Lar, capítulo 16. 15. O perispírito do espírito mais elevado é invisível para o espírito inferior. Sim. O espírito André Luiz deixou isso muito evidente em seus livros, salientando que, em certos casos, precisa atuar sobre a visão ou promover até uma espécie de condensação do perispírito, para que seja visto pelo espírito inferior. 3 entidades de sombrio aspecto, absolutamente cegas para com a nossa presença, em vista do baixo padrão vibratório de suas percepções,
Acercaram-se do trio sob nossa observação. Missionários da Luz, capítulo 5. Entramos sem que os desencarnados infelizes nos identificassem a presença, em virtude do baixo padrão vibratório que lhes caracterizava as percepções. Missionários da Luz, capítulo 11. Alguns irmãos descem a tamanho embrutecimento moral que somente conseguem ouvir-nos a voz, de modo imperfeito, não lhes sendo possível identificar-nos pela visão, em face dos impedimentos vibratórios criados por eles mesmos. Obreiros da Vida Eterna, capítulo 4. A entidade, que não se dava conta de nossa presença, em virtude do círculo de vibrações grosseiras em que se mantinha, fixava toda a atenção no doente. No mundo maior, capítulo 3. Ajudemo-lo. Urge auxiliar-lhe a visão, para que nos enxergue. Aflito, segui o dedicado orientador que passou a aplicar recursos fluídicos sobre os olhos embaciados de meu desditoso ascendente. A entidade, com providencial afluxo de força, ganhou provisória lucidez e viu-nos, afinal. No mundo maior, capítulo 18. Cabe-nos entregar a forma exterior ao meio que nos recebe, a fim de sermos realmente úteis aos que nos propomos auxiliar. Fim da nossa transformação transitória, seremos vistos por qualquer dos habitantes desta região menos feliz. Pouco a pouco, sentimos-nos pesados e tive a ideia de que fora, de improviso, religado, de novo, ao corpo de carne, porque, embora me sentisse dono da própria individualidade, via-me revestido de matéria densa, como se fosse obrigado a envergar inesperada armadura. Libertação, capítulo 3. Tudo fazíamos para nos assemelharmos a delinquentes vulgares. Reparei que o próprio Gudo se fizera tão escuro, tão opaco na organização perispirítica, que de modo algum se faria reconhecível, à exceção de nós que o seguíamos, atentos, desde a primeira hora. Libertação, capítulo 9. Mais alguns instantes e Matilde surgiu diante de nós, venerável e bela. O fenômeno da materialização de uma entidade sublimada ali se fizera prodigioso aos nossos olhos, em processo quase análogo ao que se verifica nos círculos carnais. Libertação, capítulo 18. Agora, conseguíamos reparar o ancião desencarnado com mais atenção. Conservando integrais remanescentes da vida física, abatido e trêmulo, parecia inquieto, dementado. Tentamos debalde uma aproximação. Não nos via. Lembrei ao meu companheiro que poderíamos densificar o nosso veículo, pela concentração da vontade, e apressamo-nos na providência. Em momentos breves, fornecendo a impressão de recém-chegados, atraímos interesse. O velhinho precipitou-se para nós. Entre a terra e o céu, capítulo 7. Depois do nosso esforço de autocondensação, para o necessário ajuste vibratório, Clarencio abeirou-se dos dois amigos, com o amoroso poder que lhe era característico. Entre a terra e o céu, capítulo 17. 16. O perispírito do espírito elevado precisa passar por um processo de materialização para ser visto ou para poder atuar nas esferas inferiores do mundo espiritual. Sim, conforme mostram ainda os seguintes textos do espírito André Luiz. Vários ajudantes de serviço recolhiam as forças mentais emitidas pelos irmãos presentes, inclusive as que fluíam abundantemente do organismo mediúnico. Esse material, explicou-me ele, bondosamente, representa vigorosos recursos plásticos para que os benfeitores de nossa esfera se façam visíveis aos irmãos perturbados e aflitos ou para que materializem provisoriamente certas imagens ou quadros, indispensáveis ao reavivamento da emotividade e da confiança nas almas infelizes. Com os raios e energias, de variada expressão, emitidos pelo homem encarnado, podemos formar certos serviços de importância para todos aqueles que se encontrem presos ao padrão vibratório do homem comum, não obstante permanecerem distantes do corpo físico. Missionários da Luz,
Capítulo 17. Percebi que Alexandre chamava-se um dos diversos cooperadores que manipulavam os fluidos e forças, recolhidos na sala, e recomendou-lhe que ajudasse a genitora de Marinho a tornar-se visível para ele. A genitora amorosa resignava seu envolvimento em vibrações mais grosseiras, por alguns minutos, enquanto o filho elevaria a percepção visual até o mais alto nível ao seu alcance, para que pudessem efetuar o reencontro temporário de benéficas consequências para ele. Missionários da Luz, capítulo 17. O serviço da prece em conjunto, 2 vezes por semana, era realizado na mansão em local próprio, e, no decurso das atividades que lhe eram afetas, materializavam-se, habitualmente, um ou outro dos orientadores que, de esferas mais altas, superintendiam a instituição. Ação e reação, capítulo 6. Rememorei experiências anteriores, em que juntamente de outros amigos desencarnados modificara a apresentação externa, através de profundo esforço mental. Aspirava a fazer-me visível à frente daquele amigo enigmático que claramente habitava o lar dos Nogueiras. Poderia transfigurar-me, adensando a forma, como alguém que enverga roupa diversa. Recolhi-me em ângulo tranquilo, à frente do mar. Orei, buscando forças. Meditei, fundo, compondo cada particularidade de minha configuração exterior, espessando traços e mudando o tom de minha apresentação habitual. Quase 1 hora de elaboração difícil esgotou-se, até que me percebi em condições de empreender a conversação cobiçada. Sexo e Destino, capítulo 13. Demandamos a residência de Cláudio. A caminho, notei que o benfeitor, em silêncio, adensava a própria forma, transfigurando-se na apresentação. A ocorrência, que eu consegui apenas depois de paciente elaboração mental, obtinha Félix com esforço ligeiro. Rápidos momentos imprimiu ao corpo espiritual novo ritmo vibratório. O instrutor assumira as características de um homem vulgar. Sexo e Destino, segunda parte, capítulo 1. 17. O perispírito precisa de alimentação? Sim, como veremos abaixo nas seguintes revelações do espírito André Luiz, acerca desse tema amplo e complexo. A essa altura, serviram-me caldo reconfortante, seguido de água muito fresca, que me pareceu portadora de fluidos divinos. Aquela reduzida porção de líquido reanimava-me inesperadamente. Nosso lar, capítulo 3. Disseram-me que, a pedido da governadoria, vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada, a fim de espalharem novos conhecimentos, relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Por mais de 6 meses, os serviços de alimentação em nosso lar foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera, através da respiração, e água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. Desde então, só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a terra, nos ministérios da regeneração e do auxílio, onde há sempre grande número de necessitados. Nos demais há somente o indispensável, isto é, todo o serviço de alimentação obedece à inexcedível sobriedade. Nosso lar, capítulo 9. Afinal, nossas refeições aqui são muito mais agradáveis que na terra. Há residências em nosso lar que as dispensam quase por completo, mas, nas zonas do Ministério do Auxílio, não podemos prescindir dos concentrados fluídicos, tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem. Despendemos grande quantidade de energias. É necessário renovar provisões de força. Isso, porém, ponderou uma das jovens não quer dizer que somente nós, funcionários do auxílio e da regeneração, vivamos a depender de alimentos. Todos os ministérios, inclusive o da união divina, não os dispensam, diferindo apenas a feição substancial.
Na comunicação e no esclarecimento há enorme dispêndio de frutos. Na elevação, o consumo de sucos e concentrados não é reduzido, e, na união divina, os fenômenos de alimentação atingem o inimaginável. Ponto. Quanto mais evolvido o ser criado, mais sutil o processo de alimentação.